Os irmãos aí do multimídia, antes de dar início aí à nossa gravação, olha, coloca aí no multimídia para mim, se for possível, o tema da nossa palavra de hoje, tá bom? Perseverando diante das frustrações. Você fica aí com essa palavra no teu coração. Nós estamos trabalhando a perspectiva da visão, paixão e persistência. E hoje Deus quer continuar falando no teu coração sobre a persistência, tá bom? Perseverando diante das frustrações, baseado em 1 Samuel capítulo 4. Agora sim, o pessoal aí da filmagem pode dar o play e vamos à palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 4, versículo somente a partir do versículo 20. 1 Samuel capítulo 4, versículo 20 em diante. Deus quer ministrar para o seu coração, você que está aqui com a gente nessa noite, você que está acompanhando essa palavra, talvez pela internet, em algum momento que você acessar nosso canal de YouTube, Deus está querendo falar ao seu coração sobre a questão de você perseverar. Você precisa perseverar, você precisa continuar, apesar das frustrações. E eu quero ler com você esse texto, 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 20 em diante, que diz assim: enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Você pode repetir comigo o final desse versículo 22 aí? Aliás, a glória se foi a partir daí, vamos lá? 1, 2, 3 e já. A glória Amém. Aleluia. Meus irmãos, baseado nessa palavra aqui que nós temos dessa mulher, Icabode, a glória se foi. Em algumas versões da palavra ela vai aparecer como Icabô, também significando a mesma coisa, a glória se foi. O Icabô ou Icabode é o nome de um menino que nasce num tempo muito difícil, num tempo mais ou menos 1100 anos antes da vinda de Jesus Cristo, um tempo difícil para o povo hebreu, para o povo de Israel, e o povo nesse momento encarava tempos difíceis para eles, porque eles passavam por muitas guerras, muitas batalhas mesmo contra outras nações. Esse menino nasce então nessa circunstância complicada, e a mãe desse menino, ela falece, não tem forças para reagir para a alegria de um parto, mas ela tem força para dar o nome a esse menino, Icabode. Na realidade, essa mulher, ela não tem nome. A Bíblia não diz o nome dela, né? A Bíblia diz o nome do seu esposo. O nome dela, a Bíblia não cita, mas a palavra de Deus vem para o seu coração, vem justamente mediante essa circunstância. O nascimento de um menino e a morte de uma mãe sem nome e o menino com o nome Icabode. A história aqui de todo o versículo 4, depois na sua casa você leia e vai entender com mais detalhes cada momento aqui, se passa justamente numa guerra que é travada do povo de Israel contra o povo dos filisteus. E essa guerra, eles vão então para a batalha. No primeiro combate, eles então perdem 4.000
homens na batalha. E eles então ficam muito frustrados com aquelas perdas, e então eles têm uma ideia: vamos levar lá a arca da aliança. Deus tinha dado a arca da aliança para o povo de Israel, ela simbolizava a presença de Deus, ela simbolizava o governo de Deus sobre o povo, os milagres de Deus sobre o povo, e a arca do Senhor, ali onde ela estivesse, era a direção de Deus para aquele povo, povo de Israel. Então eles têm a ideia: perdemos, porque nós perdemos a batalha, vamos, peguem a arca. E eles então trazem a arca lá de Siló. Siló era como se fosse a capital, o local onde ficava o sacerdote, o sumo sacerdote, era onde ficava o sumo sacerdote Eli, porque os sacerdotes, os filhos de Eli, o Finéias, eles estavam na batalha, guerreando. Então, eles têm a bela ideia: pega a arca, traz aqui para a batalha, traz aqui para o meio, porque eles pensaram, ela é um símbolo da presença de Deus, ela é um talismã da presença de Deus, e com esse símbolo, com esse talismã, a gente põe aqui e a gente vai vencer a batalha. Fizeram isso, trouxeram lá de Siló a arca para o meio do campo de batalha e foram guerrear. Mas quando a arca chega no campo de batalha, eles ficaram tão felizes, eles ficaram tão alegres, que eles começaram a bradar, começaram a dar brado de alegria, a terra estremeceu, e aquilo foi tão forte, a perspectiva de alegria deles, pela presença da arca ali com eles, era um negócio tão forte, que o brado de guerra, de grito de alegria que eles deram, foi lá no campo do inimigo, foi lá no campo de guerra dos filisteus. E aí, quando os filisteus ouvem aqueles gritos, aquele brado de guerra, os filisteus falam assim: o que está acontecendo? E eles falam: os deuses vieram e estão ajudando os nossos inimigos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai retroceder? E eles falaram um para o outro: não, vamos guerrear, vão à frente, homens valentes. E o coração deles se encheu de mais galhardia, de mais desejo de vitória, de mais desejo de ir para a guerra ainda, um motivando o outro, e eles foram com toda a motivação contra o povo de Israel. E mesmo com a arca do Senhor ali, no meio do exército de Israel, o povo filisteu veio e destruiu praticamente todo o povo. Diz o texto que nessa segunda batalha foram mais de 30 mil homens mortos. Com a primeira batalha, que foram cerca de 34 mil homens morrem naquela batalha. O que acontece? Um consegue fugir, um consegue correr, um consegue sair da batalha para avisar lá na capital o que está acontecendo. E esse homem então chega lá em Siló. Quando ele chega em Siló com a roupa rasgada, suado, correndo, então Eli, o sumo sacerdote, que já estava, diz o texto, antigo, velho, já obeso, já sem força, pergunta: o que está acontecendo? Porque você vem falando e as pessoas vêm gritando desde lá do início da cidade. Então ele recebe a informação de que a arca tinha sido tomada e que cerca de 30 mil pessoas tinham morrido na batalha. Eli fica tão triste então, que ele cai da cadeira onde ele estava sentado, e devido de tanta sua obesidade, a sua idade avançada, ele então bate com a cabeça, quebra o pescoço e morre. Olha, desgraça atrás de desgraça. Então, quando a esposa de Finéias fica sabendo, um dos filhos de Eli, fica sabendo do que aconteceu, de que 30 mil homens morreram naquela segunda batalha, a arca foi tomada, seu sogro acabou de cair da cadeira e morrer, e o seu marido também morreu na guerra. Ela, que estava então já com dores de parto, já estava provavelmente próxima ao nascimento do seu filho, ela então entra em trabalho de parto, e aquela influência emocional, aquela dor sobre ela, faz provavelmente com que ela
entre em trabalho de parto antes da hora. A criança não estava talvez pronta para nascer, mas o nascimento acontece e o menino nasce. Mas ela estava muito triste. Aquilo que fez o menino nascer tinha trago para ela muita tristeza. E agora, aquela mulher que teve uma sequência de notícias de desgraça, ela só tem força para uma coisa: dar o nome no filho. Provavelmente sentindo que eram as suas últimas respirações, que ela estava prestes a morrer, ela dá o nome do seu filho, que é justamente esse. E acabou. Cabode, acabou. Significando a glória de Deus se foi. Além da minha nação perder na guerra tantas pessoas, além do meu sogro morrer, meu marido morrer, os adversários estão com a arca, a glória de Israel se foi. Bom, a nossa história e a dessa mulher, muitas vezes, elas se cruzam. Porque a história dessa mulher tipifica a vida de muita gente. Tipifica a história de muita gente, que a glória de Deus se foi na sua vida. Que estão padecendo, porque perderam o brilho, a alegria de viver. Porque perderam ao longo do tempo a expressão, a feição de alegria, a feição de quem anda com Deus, e por isso a alegria do Senhor é a sua força. A história dessa mulher aqui se assemelha à história de muita gente que está marcando passo em cima das suas derrotas, suas lutas, caminhando no mesmo lugar, sobre as suas batalhas da vida. Essa mulher aqui, ela traz uma história para nós. Primeira, o legado dela aqui, traz uma história muito grande. Primeiro que ela nos adverte que o pecado tem consequências. O pecado na vida de alguém tem consequências, porque tudo isso que aconteceu no meio do povo de Israel foi consequência do pecado. O brilho, a alegria acabou no meio do povo de Israel, a presença de Deus acabou na vida deles, não foi no estalar de dedos, foi uma consequência de sucessão de erros, de decisões erradas. Cada decisão que a gente toma tem uma consequência, se é uma decisão certa, se é uma decisão errada, tem consequências sobre nossa vida. Quando ela dá o nome ao seu filho aqui, nós precisamos aprender. Muitas vezes a alegria da vida se vai por causa de pecado, por causa da nossa circunstância de pecado, e a gente tem que ter coragem de admitir, porque ela é corajosa. Ela está admitindo aqui, cabode, olha, a alegria se foi, nós perdemos tudo, na visão dela aqui, mediante a sua morte, porque ela está reconhecendo uma verdade. A alegria se foi, e ela sabia. O povo de Israel tinha consciência perfeitamente de qual era o pecado que eles tinham cometido. Próprio Eli, ele já vinha fazendo olhos fechados para tudo de errado que já vinha acontecendo no meio do povo de Israel, através dos sacerdotes, seus filhos, Ofni e também o Finéias. Ele já vinha fazendo, fingindo que não via os erros que esses dois filhos deles cometiam, e distanciavam o povo de Deus cada vez mais. A nação estava em pecado, a nação toda estava em pecado, começando pelo sacerdote e o sumo sacerdote aí. E a mãe desse menino tem coragem para admitir a infelicidade que eles estavam vivendo, por causa dos outros e por causa deles mesmos também. Para muita gente, talvez aqui, a glória, a alegria, a leveza da vida, o esperar, a esperança para o dia de amanhã se foi, talvez sejam por consequência dos seus pecados.
Os pecados que nós carregamos e não são perdoados, eles pesam diante de nós. O próprio salmista, Davi, ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram de tão cansado. O pecado pesa o nosso corpo, o pecado pesa na nossa alma, o pecado suga nossa alegria de viver. Enquanto a gente tem prazer enquanto está vivendo o pecado, os outros momentos da vida passam a ser sem sentido e empurrando a vida só para viver por viver, porque não tem alegria. A alegria está no pecado. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor perdoa, que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Posso ouvir um amém? O Senhor pode perdoar o seu pecado, meu irmão. Pode dar um glória a Deus aí por isso? Tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Eu, você, todos nós somos pecadores. Não há ninguém santo diante de Deus. Pecamos continuamente, porque nascemos do pecado e vivemos em pecado. Porém, o Senhor chama a sua igreja de igreja santa. Porém, o Senhor olha para nós na perspectiva do que nós devemos ser e podemos ser. O Senhor olha para você e Ele te chama de santo de Deus, de filho dEle, sacerdote real, povo escolhido de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu, você, somos povo escolhido de Deus, mesmo sendo como somos. Posso ouvir um glória a Deus, meu irmão? Porque você pode ir em direção à santidade. Por isso que Ele te chama nessa questão de povo santo. Porque você pode pedir perdão. Porque você pode trabalhar na tua vida o perdão. Ir é uma escolha. Ir é uma escolha em direção ao pecado. Errar em relação a coisas da vida é uma escolha. Mas voltar também é uma escolha. Voltar também do caminho errado que nós fomos é uma escolha. E você pode tomar essa escolha também na sua vida. Amém ou amém? Diz para o irmão que está ao seu lado: você pode voltar. Você pode voltar, meu irmão. Tenha a escolha de voltar. Né? Interessante aqui que por mais que a gente fique afastado de Deus, não precisa ser de forma definitiva. A arca foi embora. A arca se foi. Mas ela foi para sempre? Não. A arca foi. Na realidade, para o povo filisteu, ela deu um trabalhão. Porque aonde ela passava, pessoas morriam. Doença, lepra, praga acontecia, ela foi um problemão para os filisteus. Eles, quando se livraram dela, deram graças ao Deus deles lá, porque não sabiam mais o que fazer com ela. Porque a arca se foi para a mão dos filisteus, mas lá em Davi, ela volta. Mais na frente, Davi coloca ela lá no tabernáculo, ela volta. E enquanto ela está longe, problemas acontecem, mas depois ela volta. Nós precisamos saber, meu irmão, que você pode voltar a ter alegria no teu coração. Há a perspectiva, a esperança de você voltar a ter alegria. Se você está passando por frustrações, decepções na vida, o Senhor está dizendo que você precisa perseverar, mesmo diante dessas frustrações, decepções, porque a alegria, ela pode voltar para o seu coração. E eu convido você a me ajudar nessa palavra em nome de Jesus, com alegria. Diz para quem está ao teu lado: a alegria pode voltar na sua vida, querido. A alegria pode voltar nos nossos corações, amém? Repete essa oração, um brado de vitória, bem forte comigo. Meu Deus, eu creio que a minha alegria pode voltar ao meu coração. Amém, igreja? Então, já prevendo isso na sua vida, você pode aplaudir a Jesus. Aleluia, porque a alegria pode voltar ao nosso coração. Olha, o pecado pode te afastar da alegria, do brilho, da presença de Deus. Mas também existem outras coisas que podem te afastar. Existem outras coisas que tiram a gente também. Muitas vezes não é só o pecado.
Muitas vezes aquela pessoa está buscando fazer a vontade do Senhor e sendo a cada dia moldada por Deus, através do processo de santificação, e não é só o pecado que é capaz de tirar essa alegria, são outros fatores aqui também, na vida, na história, porque o próprio Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se Ele padeceu, se Ele sofreu, Ele vem e diz para nós: vocês também vão. O curso da sua vida é semelhante ao curso da vida de qualquer outra pessoa na face da terra. Você entregou sua vida a Jesus, você que está aqui hoje, que já tem um compromisso com Cristo, que está buscando viver sua vida de santificação, sendo fiel ao Senhor, a vida pode te trazer lutas, problemas, dificuldades. O fato de você ter entregue sua vida a Jesus não significa que você não vai passar por problemas. Eles virão, mas o Senhor estará com você, do seu lado, em meio a todos os problemas que você enfrentar. Amém ou não amém? Essa semana nós tivemos a circunstância, o desprazer de sepultar a mãe do irmão Aguinaldo. E a mãe do irmão Aguinaldo, ela estava com câncer no estômago. Uma senhora muito ativa, mas de repente é acometida pelo câncer e aquilo vai parando a sua vida. Foi parando. Apesar da idade, não ser muita idade, né? Mas ela já estava parando ali, perdendo as forças por causa do câncer no pulmão. E no CCM, na aula de evangelismo, uma irmã aprendeu a falar das 4 leis espirituais. E ela colocou em prática. E ela falou assim: eu vou colocar em prática com a minha sogra. E ela foi lá no leito, na cama, lá onde estava lá a sua sogra. Ela então fala das 4 leis espirituais para a pessoa. Pergunta para quem está ao seu lado aí: você conhece as 4 leis espirituais? Conhece já? Se você não conhece, você precisa aprender. Talvez quem está do teu lado precise saber dela. O que significa as 4 leis espirituais? Faça sua inscrição no CCM. No próximo curso você vai aprender, você vai ser treinado a falar das 4 leis espirituais. O que significa isso? Isso pode salvar uma vida, como foi o caso dessa senhora. A irmã chegou lá e começou a falar da primeira lei, da segunda lei, da terceira lei. Quando chega na 4ª lei, tem uma decisão que a gente tem que tomar. E ela pergunta: você quer entregar sua vida a Jesus? E ela no leito de cama, ainda consciente. O câncer era no seu pulmão, mas ela estava consciente. Ela fala: sim, eu quero entregar minha vida a Jesus. E ali ela ora com aquela irmã e ela é salva naquele momento. E aí, Deus ainda lhe deu tempo. Passando algumas semanas, eu fui lá visitar ela e falei assim: olha, eu soube que o irmão esteve aqui e apresentou as 4 leis espirituais para você, aonde você está nessa cama aí. É verdade? Ela: é verdade. Você entregou sua vida a Jesus? É verdade? Ela: é verdade. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero saber desse Jesus, o que Ele tem para mim. E ali a gente confirmou, a confirmação da salvação, a confirmação da entrega foi feito com ela. O que a gente aprende lá no CCM, que tem que ser feito com quem entrega a sua vida a Jesus, a confirmação da sua salvação. Isso é importantíssimo, da decisão que a pessoa tomou. Isso é tão importante quanto falar de Jesus, confirmar depois o que fez. E aí, naquele momento ela confirma, e a gente reúne a família, ora, abençoa ela e impõe as mãos sobre ela, e naquele momento a família fica feliz e a gente vai embora. E ela foi curada do câncer no estômago? Não. Semanas depois, ela veio a falecer. E agora, nós fizemos o sepultamento dela essa semana. Mas a paz no coração dos familiares, o derramamento do Espírito Consolador era visível. As pessoas estavam vendo ali alguém que morreu, mas morreu salva em Cristo Jesus. No momento do seu sepultamento, aquilo foi um testemunho para todos os netos, bisnetos, filhos, noras e genro. Foi um testemunho a vida dela. No momento de morte, do sepultamento, foi um testemunho para todos que estavam ali. E assim é a nossa vida. Você entrega a sua vida a Jesus, mas o que eu estou querendo dizer é isso: o curso da sua vida,
as dificuldades, limitações, os problemas, as enfermidades, as dores, você vai passar como qualquer outra pessoa. E você é chamado por Deus para perseverar perto dele, ele perto de você, mesmo diante de todos os fatores da vida. Quando você perde uma pessoa querida, mês passado foram 4 sepultamentos, 4 famílias de nossa igreja que perderam um ente querido. Esse mês de setembro também, mais pessoas. Quando a gente perde, quando a gente está em meio ao luto, o luto que esmaga o nosso coração pela perda do ente querido, o luto que esmaga o nosso coração por perder alguém que a gente amava tanto, que não retorna. Quando a gente está em meio à dor do luto, nós muitas vezes também perdemos a alegria, o sentido da vida. É como se na nossa vida também acontecesse um Icabode, uma dor. Perdi o brilho, perdi a graça, perdi a presença de Deus no meu coração. Não só o pecado, não só a perda de alguém querido, mas talvez você perdeu a alegria, o Icabode aconteceu na sua vida porque você tem acumulado frustrações e decepções. Há muitas pessoas que passam por tantas lutas, tantos acúmulos de lutas, problemas, portas fechadas, amargura, que quando acontece uma na sua vida, a pessoa pensa assim: meu Deus, mais uma, mais essa. E daqui a pouco vem um outro problema antes que ela tivesse resolvido o anterior, e ela pensa: Senhor, de novo, mais um problema. Há momentos na nossa vida que são bênçãos atrás de bênçãos, bênção atrás de bênçãos, alegria atrás de alegria, mas há momentos que vem problemas atrás de problemas. E talvez alguns aqui estejam passando por situações assim, um problema que se acumulou ao outro, uma dor que nem foi curada, mas que já é somatório com outra dor, que já vai por cima, que já se une àquela antiga dor, e a vida continua, e a gente vai acumulando mágoas, dores, frustrações. Não fala com ninguém muitas vezes é o teu travesseiro que tem as lágrimas, o seu pensamento de dor. Muitas vezes você fala sozinho, sentindo dor, sentindo tristeza, e não sabe como resolver, mas o teu coração sabe, mas você está vendo suas dores, suas tristezas. Você diz: o brilho da vida se foi. Icabode, não tem brilho, essa vida eu vou levando. Muitas vezes não é o pecado, muitas vezes não é a perda de um ente querido, luto, muitas vezes não é só o acúmulo de problemas nos tempos que a gente está vivendo, muitas vezes são as dívidas. Muitas vezes a pessoa está tão enrolada, a pessoa está tão amarrada em dívida, em cartão de crédito, que ela vai no seu último estágio para uma coisa terrível na nossa sociedade, no tempo que a gente está vivendo, chamado agiota. E a pessoa no seu último estágio de suspiro, de tentar se livrar de dívidas que até então ela acumulou com cartão, que não teve como pagar, e ela foi para outro grupo de pessoas que pudessem ajudá-la, que são os bancos, para pagar o cartão, e se endivida agora com o banco, e agora ela não tem como pagar o banco, agora ela não tem de onde mais tirar, porque o nome já não tem mais como fazer empréstimo aqui, empréstimo ali, ela não tem mais crédito em lugar nenhum, e ela então vai para o subsolo da sociedade, vai lá para aqueles que estão agindo na escuridão, que fazem suas próprias leis, que agem como bem entendem, que na realidade se assemelham à bandidagem em algum lugar, e são chamados de agiotas, estão ali como um grande animal feroz com a boca aberta, esperando a presa chegar, porque uma vez que a presa chegar e for presa pelas suas garras, dificilmente sairá dessa situação
só por um milagre de Deus. Você já saiu das mãos de um agiota? Se você já conseguiu sair das mãos de um agiota, seja ele oficializado, um banco, ou seja ele não oficializado, dá um glória a Deus aí quem conseguiu sair. Aleluia. Porque tem vitoriosos aqui que viram um milagre de Deus na sua vida. Amém? Meu irmão, sair da vida, já ir do ciclo de agiota é muito difícil. E a gente se esforça muito. E não é fácil, não é da noite para o dia. E alguns veem a bênção, o milagre de Deus. Nunca vá para isso. A orientação do Senhor, fuja disso. A melhor maneira de você fugir desse leão que te aguarda com as garras e os dentes para te dominar e levar tudo que você tem, é controlando sua vida nas pequenas coisas. Se você não tem condições de comprar no cartão, quebre aí, ele joga fora em nome de Jesus. Para alguns o cartão jamais deveria acontecer, porque é uma ideia errada que a pessoa tem da vida. Ela não tem condições, mas ela entende que tem. E ali é um caminho para a cilada. Viva dentro do que você ganha, peça a Deus direção. Muitas pessoas estão com frustração na vida, porque estão totalmente acumuladas em dívidas. E essas dívidas aí diminui a sua capacidade de sonhar. Diminui a capacidade de prosseguir. Algumas não estão com dívidas porque compraram coisas supérfluas. Algumas estão com dívida porque talvez tenha comprado algo que precisava. Porque entraram em dívida por causa de remédio. Nós vamos ajudar uma irmã que está gastando no mês, cerca de R$400, 400 e poucos reais com remédio por causa da sua enfermidade. Em 3 meses, os seus remédios são comprados para 3 meses, já está acumulado em cerca de R$1.300 e poucos reais de remédio. E a pessoa, quem é que tem R$1.300 e poucos reais para dar em remédios? Se não tiver ajuda, se não tiver cooperação de pessoas que amem umas às outras. Muitas vezes a pessoa entra na dívida porque comprou remédio, porque não tem como pagar. E o brilho se vai, e a alegria se vai, porque a sua alimentação cai o padrão, porque ela perde o sonho, porque ela não tem condições mais de ter expectativa com o que vai fazer no mês que vem, ou na próxima situação. Não sei, talvez tenha sido pecado, talvez tenha sido um luto, talvez tenha sido o acúmulo de frustrações, talvez esteja sendo o acúmulo de dívidas, não sei. Mas coisas na vida cristã vão tirando o nosso brilho, a nossa alegria. Uma alegria muito grande é quando a gente pode comer o que a gente quiser. Muitas pessoas perdem o brilho da vida porque são acometidos por doença. E determinada doença não pode mais se alimentar. A própria alimentação será o seu veneno e vai levá-la à morte. E aí começa a briga. Eu como tudo aquilo que eu gostava de comer a vida toda, eu paro. Se eu for parar, que graça tem a vida se não for para comer um mocotó, uma rabada, uma feijoada, um churrascão, a gordura da picanha, um torresmo? Que graça tem a vida se não for para comer uma farofa rica, no couve picado, e ali aquela costela gostosa. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? E a gente come isso tudo na vida, é maravilhoso, é saboroso, mas chega um momento em que alguém diz assim: para, ou você come chuchu, que gosto tem chuchu? Alface, cenoura, beterraba, algumas vezes, né? E a mistura, peito de frango, acabou, no alho e no sal, e olhe lá, algumas vezes, que a pessoa fala: minha vida perdeu a graça, porque bateu a doença. E isso acontece. Quantas pessoas, irmãos, acordam e não têm a alegria de
tomar um banho, ir no banheiro, fazer sua higiene. Quantas pessoas estão acometidas pela enfermidade, estão na cama nesse momento, e as enfermidades são N enfermidades, e chega uma doença e acaba com a nossa alegria, acaba com o brilho nos olhos, paralisa a gente, impede a gente de fazer as coisas que a gente mais gostou na vida. Quantas pessoas Icabode chegou por causa da enfermidade? Gente boa, pessoas que foram boas no dia a dia, mas a enfermidade chegou. E chega para todo mundo um dia, para uns agora, outros amanhã, mas ela chega. As frustrações, elas vêm. Os problemas, as decepções, elas vêm. Mas o Senhor, apesar de todas essas razões para Icabode na sua vida, o Senhor te chama para perseverar. Amém, meu irmão? Faz essa oração comigo aí como um brado de vitória. Repete bem alto. Apesar das minhas frustrações, eu decido, em nome de Jesus, perseverar. Eu vou prosseguir e continuarei perseverando e seguindo o meu Deus. Aleluia! Amém! Você pode aplaudir o seu Deus, meu querido. Louvado seja o Senhor Jesus. Olha aí, para você, pega para o teu coração, recebe no teu coração. Apesar das frustrações, apesar da gente achar que acabou, Icabode, acabou, faz uma paráfrase aí, uma ponte com o nosso português, né? E acabou, mas apesar da gente achar que acabou a presença de Deus, apesar da gente achar que se foi o brilho, a glória de Deus, entenda, a glória de Deus nunca se vai. Repete comigo, a glória de Deus nunca se vai. A glória de Deus não foi. A mãe daquele menino, apesar do seu sofrimento e de ser sincera no tudo que ela estava falando, ela estava errada na sua conclusão. A glória de Deus não estava numa arca. A glória de Deus não estava num talismã. A glória de Deus não estava numa coisa. A glória de Deus era a presença dele no meio do povo, e ela não tinha ido embora, porque havia ainda no meio do povo de Deus pessoas sinceras, de coração quebrantado. A glória de Deus nunca se vai. Nós que deixamos de vê-la, nós que deixamos de perceber, nossos pecados, nossos problemas, nossas frustrações ofuscam a nossa visão, nossas dores ofuscam nossa visão, e a gente pensa que a glória, a alegria, a presença do Senhor se foi, mas não se foi. Deus continua do seu lado, Deus continuava do lado daquela mãe, Deus continuava do lado do povo dele, Deus estava ali e está aqui. Quando você não vê motivo para você glorificar, quando você não vê motivo para louvar, quando seus olhos perderem o brilho, a alegria, você não sentir a presença de Deus, saiba, essa é a sua visão da vida. Deus continua do seu lado. A arca se foi, mas depois ela volta. Ela pode ir, mas ela volta. Se você no momento da decepção, da frustração, da dor, da perda, se você manter-se perseverante, fiel ao seu Deus, mais na frente, você vai ver a alegria do Senhor na tua vida. Você vai ver de novo a presença do Senhor na tua vida. Mantenha-se firme, mantenha-se na sua posição, mantenha o seu olhar voltado para Jesus, para a cruz de Cristo. Posso ouvir um amém? Diz para o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, mantenha o seu olhar para Jesus. A glória de Deus não se foi, nunca se vai, ela não se foi, e ela está no teu lado, você que não está vendo, você que não está conseguindo perceber. O salmista, Salmo 139, versículo 8 a 12, se os irmãos tiverem aí na Bíblia, podem colocar, se não, abre sua Bíblia, meu irmão, Salmo 139, Salmo 139,
versículo de 8 a 12, o salmista diz para nós claramente um brado da glória de Deus na vida dele. Ele diz assim, versículo 8, 139, se eu subir aos céus, lá está. Se você já encontrou, vai lendo comigo, bem forte. Versículo 8, vamos lá? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, o que é que vai acontecer, igreja? Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Versículo 12, com toda a sua força, declara aí, verei. São escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aleluia, amém. Está na escuridão, não está vendo a glória, a bênção, o milagre, a presença, o brilho nos olhos. O Senhor está contigo nessa escuridão, persevera, medita no Salmo 139, caminha, vai adiante, a luz vai brilhar. Um dia o Senhor vai aparecer de novo e vai fazer um milagre no teu coração. Aleluia, persevera mediante as frustrações. Está passando por tudo isso, ou algo diferente ainda mais, persevera. Você precisa ver quando a arca foi tirada. Você precisa observar quando o brilho foi acabando. O problema não é o brilho acabar, o problema é quando ele começou a acabar e você não percebeu. O problema não é a enfermidade que você está agora, o problema é quando começou e você achou que aquilo ali era só uma dorzinha e que curava com um medicamento qualquer da farmácia, foi lá e comprou e passou a dor de cabeça, mas já era um sinal do teu corpo de que tinha alguma coisa errada, era um sinal do teu corpo para você procurar socorro, para você procurar ajuda. Há 10 anos atrás, um irmão que vai passar por uma cirurgia, a esposa dele falou assim, se meu marido tivesse me ouvido. Há 10 anos atrás eu falei com ele, quando ele começou a sentir aquilo outro, o médico confirmou, falou, você tem que cuidar disso aí, senão você vai ter que passar por uma cirurgia complicada. E ele falou, eu não, homem é assim, né? Eu não, homem foge de médico, né? Homem foge de médico terrível. Não, eu não. Agora, 10 anos depois, não teve jeito, tem que passar por uma cirurgia, e cirurgia complexa e complicada, mas a coisa podia ser vista 10 anos atrás, podia ter cuidado. Você tem que olhar quando começa. Você tem que observar os sintomas, quando você perde a alegria de vir para a casa do Senhor, quando você perde a alegria de ler a palavra, começou a ler e dorme, começou a orar o amém no outro dia, não tem alegria nos louvores, você tem alegria pelo batuque do funk. Você sabia que o batuque do funk, ele atrai demônios? Você sabia que o batuque do funk é usado em cultos africanos para poder adorar a deuses da orgia sexual, e é por isso que no Rio de Janeiro ele é tão colocado em todos os bares, lugares, e ali tem muitas orgias sexuais, porque tem a ver com o culto, as entidades que vêm, que são atraídas por esse batuque. O teu gosto mais é pelo funk do que por louvores ao Senhor. O meu gosto é por ouvir, porque você já está perdendo a glória, já está perdendo o brilho, as coisas na sua vida já estão se apagando, a luz já está apagando e você não está percebendo. Qualquer coisa é empecilho, se chove é empecilho, se tem sol é empecilho, se é perto é empecilho, se é longe é empecilho, tudo é empecilho. Se tem isso, se tem aquilo, é empecilho, sempre tem empecilho e problema, para você servir, para você ser o que tem que ser, para você dar o melhor de você. Cuidado, porque você tem que observar, para você perseverar, tem que começar a observar os pequenos sinais, e eles vêm no teu coração. Quando a tua boca começa a ser uma boca que mais reclama, quando a tua boca começa a espraguejar, quando a tua boca começa a olhar só os problemas, quando os seus olhos começam a olhar só as pessoas erradas,
só os testemunhos errados, só os fracassos dos outros, a vitória de quem persevera, de quem está no caminho do Senhor há décadas você não consegue olhar, mas aquele que caiu ontem, esse você lembra, esse vai no teu coração, esse aí você começa a falar dele, é por isso que eu não sou crente, é por isso que eu não faço aquilo, é por isso, você está caindo e não está percebendo. Quando você não tem mais prazer na lei do Senhor, não tem mais prazer na santidade do Senhor, o pecado para você é mais valoroso do que a santidade de Deus, as coisas estão invertendo no teu coração. Você que nasceu da palavra, você que nasceu porque o Senhor falou para o teu coração, e essa palavra te deu vida, você começa a perder a alegria da palavra. Qualquer palavra, qualquer mensagem, olha o relógio aí, olha o relógio, passou de 15 minutos, passou de meia hora, o seu coração já está aflito para alguma outra coisa, não tem mais prazer em ouvir, em receber, você começa a perder a essência da presença do Senhor, você tem que começar a olhar a tua vida, começa a observar os sinais e se arrepende, porque dá tempo de voltar enquanto você está no começo, enquanto ainda é pouca coisa no seu e no meu coração, ainda dá tempo de voltar, ainda dá tempo de se consagrar. Qual a última vez que você veio se consagrar ao Senhor? Qual a última vez que você veio em culto de oração e dedicou tempo em oração? Qual a última vez que você dedicou pelo menos 1 hora de oração ao Senhor? Qual a última vez que você deu mais algo exponencial de oração, de comunhão, de leitura da palavra? Qual a última vez que você sentou e leu um livro do Novo Testamento todo, numa manhã só, numa sentada, e depois voltou a estudá-lo? Primeiro uma leitura simples, depois de ler de novo e começou a ler e estudar, e ver as palavras que se repetem, o ensinamento teológico, e se aprofundar no que Deus quer falar aquilo ali. Qual a última vez? Foi perdendo a graça? Foi perdendo a alegria de estudar, de aprender, de se aprofundar? Cuidado, Icabode está lá na frente. Cuidado, a tristeza, o brilho, a perda do brilho está vindo lá na frente. E você tem que entender que você tem que observar as pequenas coisas. Veja, o povo de Deus perdeu a arca, não foi por causa daquela guerra, foi porque o sacerdote, o Eli e os filhos deles fizeram no passado, foi porque eles não atentaram para o que Deus queria de santidade no passado, aquilo ali era só consequência. Ei, coisas podem estar acontecendo na sua vida hoje por consequência do que foi lá atrás, do que foi ano passado, do que começou no meio de 2021, e você nem viu, e agora as coisas estão acontecendo, e agora o redemoinho te chegou na tua casa, você nem sabe por quê. Cuidado, vigia nas pequenas coisas, porque você precisa ter olhar para isso. Veja quando a arca lhe foi tirada, e volte lá atrás. Esses episódios mostram que esse episódio dessa mulher e dessa criança mostra claramente, porque muitas vezes a alegria, a tristeza vem na nossa vida. Mas aí nós precisamos ter alegria de voltar. Ela pode voltar. Para ela voltar, você precisa desejar a sua vida de volta. Você sabia? Satanás trabalha na nossa mente, ele trabalha no nosso coração, mas antes de trabalhar no nosso coração, ele trabalha na nossa mente. A primeira batalha é na nossa mente, e na nossa mente a gente aprende que quando ele quer agora começar a agir na nossa vida, quando ele quer começar a agir nas coisas práticas da vida, ele não vai lá, ele começa aqui. Eu primeiro penso, depois que eu penso e projeto aquilo na minha vida, vem para o meu coração. E depois que eu começo a acalentar aquela situação no meu coração, encontro situações que fortificam esse pensamento, circunstâncias, eu vou encontrando pessoas que concordam comigo, que vão no meu coração alimentando aquilo, eu vou então e coloco em prática aquilo na minha vida. Depois que eu coloco em prática, vem a ação, vem as consequências na minha vida. As consequências de Cabô, as consequências do brilho, da perda, da presença do Senhor, elas vieram porque tudo começou na realidade aqui, ó. Então cuidado com o seu pensamento. Queira a glória de Deus na sua vida. Se você não quiser isso, ela não volta.
se você não clamar pelo sangue de Jesus na sua vida, Jesus tem misericórdia de mim, olha para onde meu pé já está me levando, muda a minha história, Jesus. Se você não tiver essa consciência, não vem. Fazer o mal a gente faz pelo automático, fazer o bem exige esforço. A glória de Deus é a mesma coisa na sua vida, ela vai no automático. A tua tendência é pecar, a tua tendência é em direção ao erro. Larga o freio da tua vida e você vai ver no que você se torna. Mas para vir para a presença do Senhor Jesus exige esforço, dedicação, oração, jejum, dedicação, leitura da palavra. Clama a Ele: Senhor, volta para a minha vida, eu te quero de novo na minha história. Amém, meu irmão? Salmo 51, o salmista diz claramente: Senhor, devolva-me a alegria da tua salvação, porque o pecado encobre, porque perder o brilho faz isso, a gente perde a alegria da vida que a gente tem no futuro. Repete comigo em oração, num brado bem forte: Senhor, devolva-me a alegria da minha salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Amém, meu irmão? Se você está passando por um momento de perda da visão e da presença do Senhor na tua vida, saiba que ela pode voltar. Reconheça que ela pode voltar na tua história. Se você está perdendo essa visão, você precisa ver quando ela foi tirada, e você precisa querer isso na sua vida. E quando você quiser isso, teu coração quiser bater de novo, e você quiser voltar a ter brilho nos olhos, ardor, queimar o teu coração pelas coisas de Deus, ser um crente cheio de vida, ser um crente cheio de alegria por servir ao Senhor, da tua boca sair fácil as coisas e as bênçãos do Senhor, o glória a Deus, o aleluia, louvado seja. Quando você quiser isso, e o teu coração quiser isso de novo, a palavra de Deus diz para você, para encerrar: prossiga, persiga esse caminho. Nós estamos numa marcha. A arca estava em outra cidade, a arca estava em outro lugar, mas ela iria voltar. O povo de Israel teria que esperar. Enquanto eles esperavam, Deus estava com eles. A arca não estava, mas Deus estava. Deus iria usar seu povo, seus profetas, seus guerreiros, o Samuel, o sacerdote, que substitui agora Eli. Deus iria fazer alguma coisa no meio do povo. Ele não foi embora, eles que não viam, mas Deus estava lá. Então o povo precisava perseverar. Vai adiante, caminhe adiante, persiga aquilo que Deus tem para a sua vida, não desista. Moisés, ele teve que ouvir Deus depois que ele quebrou as tábuas. Quando ele desce depois de 40 dias e 40 noites no monte, e ele ouve o povo fazendo culto ao boi lá de ouro, ao bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei que Deus tinha lhe dado. Mas Deus deu uma nova chance, e Deus iria dar para ele de novo, mas agora ele teve que subir o monte de novo. Perseverança, ele tinha que subir, perseverar. Assim somos nós, a vida toda a gente cai, mas a gente pode voltar, e a volta exige da gente perseverança, recomeço. O apóstolo Paulo deixa para nós, e abre tua Bíblia para encerrar, nesse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 em diante. Deus vai vir na sua direção, meu irmão. Nas horas mais difíceis do povo de Israel, Deus estava lá e deu para eles de volta. Deus também pode dar de volta para você. Enquanto você procura esse texto bíblico, os irmãos do louvor podem vir aqui. Deus pode dar a você de volta a presença dEle. Filipenses capítulo 3, versículo 13 em diante. Se você ainda não encontrou, temos aí na tela. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando, repete aí, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Repete comigo o versículo 14 bem forte, vamos ficar em pé. Vamos repetir esse versículo como um brado de vitória. Vamos repetir esse versículo dizendo: isso não vai ser o meu fim, e Cabode não pode ser o final da minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Amém? Fecha seus olhos. Fala com